Preste atenção no seu corpo agora. O maxilar está travado, os ombros estão subidos quase até as orelhas, e a sua mente já está 3 passos à frente da sua vida, imaginando o desastre que ainda nem aconteceu. Se isso soa familiar, você não está doente. Você está apenas mal treinado. Ninguém te ensinou a pilotar a sua própria cabeça. Vivemos numa época em que o perigo real quase desapareceu. Você não corre mais de leões, não precisa caçar para comer. Mas o seu corpo continua reagindo como se um predador estivesse atrás de você a cada boleto, a cada mensagem não respondida, a cada reunião marcada. O inimigo não está lá fora. Ele está instalado dentro do seu crânio e é exatamente aí que vamos entrar hoje para desarmá-lo. Há 2000 anos, um grupo de pensadores gregos e romanos já tinha resolvido esse problema. Eles não tinham antidepressivos, não tinham terapia, não tinham aplicativos de meditação. Tinham apenas disciplina mental e uma compreensão brutalmente honesta sobre como a mente humana funciona. Chamavam essa escola de pensamento de estoicismo, e ela não era filosofia de sala de aula. Era um manual de sobrevivência psicológica usado por escravos, imperadores, generais e comerciantes. Hoje, você vai receber 6 ferramentas dessa caixa antiga, adaptadas para a sua vida em 2026. Nenhuma delas exige que você mude de emprego, de cidade ou de personalidade. Elas exigem apenas que você mude a forma como usa a sua mente. Se você já sentiu o coração disparar por causa de um pensamento que nem era real, se você já perdeu uma noite de sono resolvendo um problema que na manhã seguinte nem existia mais, deixe o seu like agora. Esse gesto simples é o primeiro ato de rebeldia contra o piloto automático do medo. Você está dizendo sem palavras que está pronto para assumir o controle da cabine. Lição 1. A fortaleza e o campo aberto. Imagine 2 soldados na mesma guerra. O primeiro constrói a sua base em campo aberto, sem muros, sem portões, tentando defender cada centímetro de território ao redor. As montanhas distantes, o rio que ele não controla, o clima, os movimentos do exército inimigo. Ele está exausto o tempo todo, porque está tentando proteger coisas que nunca foram dele para proteger. O segundo soldado constrói uma fortaleza pequena, mas com muros grossos. Ele abre mão de defender o território distante e concentra toda a sua energia em um único perímetro, aquele que ele realmente pode controlar. Quando a tempestade vem, o primeiro soldado é varrido. O segundo permanece de pé, seco, descansado, pronto para o próximo dia. Você é um desses 2 soldados agora mesmo, na sua própria vida. E a boa notícia é que você pode escolher qual dos 2 quer ser a partir deste minuto. O filósofo Epicteto, que nasceu escravo e passou a vida estudando exatamente essa questão, resumiu a ideia numa frase que atravessou os séculos. Existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem de nós. O seu corpo, a sua opinião sobre os fatos, os seus impulsos, os seus desejos e as suas aversões. Isso é seu, isso está dentro dos muros da sua fortaleza. A opinião do seu chefe, o comportamento do seu parceiro, o resultado de uma entrevista de emprego, o clima de amanhã, a decisão do Banco Central. Nada disso é seu, mesmo que você invista horas de sofrimento tentando controlar. A ansiedade nasce exatamente nessa confusão de fronteiras. Você trata como seu aquilo que nunca foi. Você fica em pé todas as noites, tentando defender um território que não te pertence, e naturalmente colapsa de cansaço, porque nenhuma fortaleza aguenta proteger o mundo inteiro. Faça este exercício agora, sem sair daí. Pegue a sua preocupação mais recente, aquela que está mordendo o fundo do seu estômago neste exato momento, e faça uma pergunta simples. Este assunto está inteiramente nas minhas mãos, do início ao fim. Se a resposta for não, e na maioria das vezes será não,
Você está gastando munição psicológica num território que não é seu para defender. Isso não significa passividade. O soldado da fortaleza não fica parado vendo o mundo desmoronar. Ele age dentro do seu perímetro com toda a força que tem. Ele não controla se vai chover, mas controla se vai vestir a capa de chuva. Ele não controla a decisão do recrutador, mas controla a qualidade do currículo que envia e a preparação da entrevista. O segredo não é desistir de agir. É parar de sofrer antecipadamente por resultados que dependem de terceiros, do acaso ou do tempo. Você faz a sua parte com excelência, solta o resultado como quem solta uma pedra na água e observa as ondas se formarem sem tentar dirigi-las com as próprias mãos. Repare como isso muda fisicamente o seu corpo quando você pratica. A ansiedade é, em grande parte, combustível mal direcionado. Adrenalina e cortisol preparando você para lutar ou fugir de uma ameaça que, na maior parte das vezes, é apenas um pensamento. Quando você retira o combustível de onde ele não serve, de territórios que não são seus, sobra energia limpa para o único lugar onde ela realmente muda alguma coisa: a sua própria ação. Você não fica calmo porque parou de se importar. Você fica calmo porque parou de gastar força numa guerra que nunca poderia vencer. Comece hoje a fazer um pequeno ritual. Sempre que sentir o peito apertar, pergunte-se em silêncio: isso está dentro ou fora da minha fortaleza? Com a prática, essa pergunta se torna automática, quase um reflexo, e o simples ato de fazê-la já corta pela metade a intensidade do pânico. Você não vai eliminar todos os problemas da sua vida com essa técnica. Isso nenhuma filosofia promete. Mas vai eliminar a camada extra de sofrimento que você mesmo empilha em cima dos problemas reais. E essa camada extra, você vai perceber com o tempo, é responsável pela maior parte da sua exaustão mental. Lição 2. O simulador de voo da tragédia. Pilotos de avião passam centenas de horas num simulador antes de tocar num avião de verdade. Nesse simulador, os instrutores criam as piores situações possíveis: motor falhando, tempestade elétrica, pouso de emergência sem trem de pouso. Por quê? Porque um piloto que já viveu o desastre em simulação, mesmo que só mentalmente, reage com calma quando algo parecido acontece de verdade. Ele não entra em pânico, porque o cérebro dele já andou por aquele caminho antes e sabe que existe uma saída no fim dele. Você pode fazer exatamente o mesmo com a sua vida, e os estoicos faziam isso rotineiramente. Chamavam essa prática de premeditação dos males, sentar-se de forma deliberada e controlada e visualizar o cenário que mais te assusta. Não como forma de sofrer antecipadamente, mas como um treino de resistência mental. A maioria das pessoas evita esse exercício porque tem medo de atrair o problema ao pensar nele, ou simplesmente porque dói. Mas evitar o pensamento não elimina o medo, apenas o deixa vago, difuso, sem forma, e por isso mais assustador ainda. Um medo sem forma cresce livremente na sua imaginação. Um medo examinado de perto, com detalhes concretos, encolhe até um tamanho administrável. Faça este exercício com honestidade agora. Pense no seu maior medo relacionado a dinheiro, trabalho ou relacionamento. Não fuja dele. Vá até o fundo. Imagine com detalhes reais. Você perdeu a fonte de renda. O que aconteceria na primeira semana? Você provavelmente reorganizaria as contas, cortaria gastos, começaria a procurar alternativas. No primeiro mês, você bateria a portas, pediria ajuda, talvez vendesse algo. No sexto mês, estatisticamente, a esmagadora maioria das pessoas que passa por isso encontra um novo caminho, pior ou melhor que o anterior, mas encontra. O ponto não é que a tragédia não doeria. Doeria, sim. O ponto é que ela não seria o fim absoluto que a sua imaginação, sem esse exercício, pinta como certeza. O filósofo romano Sêneca escreveu a um amigo que estava sofrendo por antecipação:
dizendo, em síntese, que existem mais coisas capazes de nos assustar do que capazes de realmente nos destruir, e que sofremos com mais frequência na imaginação do que na realidade. Repare na precisão dessa observação. Quantas vezes na sua vida você passou dias, semanas, temendo algo que, quando finalmente chegou, foi muito menor do que o monstro que você tinha construído na cabeça? A antecipação ansiosa quase sempre é mais pesada do que o evento em si. Você já pagou o preço emocional de uma tragédia que nunca aconteceu e provavelmente vai fazer isso de novo essa semana, a menos que quebre o padrão agora. Existe uma diferença crucial entre ruminar e treinar. Ruminar é girar em círculos, no mesmo pensamento de pânico, sem direção, sem fim, só alimentando o medo. Treinar é olhar o cenário de frente, uma única vez, com clareza, chegar à conclusão de que você sobreviveria, e então voltar para o presente já mais leve. Se você perceber que está ruminando em vez de treinando, é sinal de que passou do ponto. Feche os olhos, respire fundo 3 vezes e diga em voz alta: eu já vi esse cenário, eu sobreviveria, agora eu volto para o que está na minha frente. Essa frase, repetida com consistência, reprograma a relação que você tem com o medo. Existe ainda um efeito colateral poderoso nesse exercício: gratidão automática. Quando você imagina perder algo, a sua saúde, uma pessoa querida, o teto sobre a sua cabeça, e depois abre os olhos e percebe que ainda tem tudo isso, uma onda genuína de apreço toma o lugar da ansiedade. Muita gente vive irritada com pequenas frustrações do dia a dia, simplesmente porque nunca parou, nem por um segundo, para imaginar a vida sem as coisas que já possui. O treino da tragédia não é pessimismo. É o caminho mais rápido para enxergar o que você já tem e parar de temer tanto perdê-lo. Antes de seguirmos para as próximas lições, uma pausa rápida. Se você está gostando de mergulhar fundo nessas ideias, o próximo passo natural é ler a fonte original. Não uma versão resumida em vídeo, mas o texto que os próprios estoicos escreveram. Deixo na descrição deste vídeo o link para as Meditações de Marco Aurélio, o diário pessoal que um imperador romano escreveu para si mesmo, nunca imaginando que seria lido por milhões de pessoas 2000 anos depois. É um livro curto, direto, sem enrolação e cabe no bolso. Clicando no link da descrição, você apoia o canal sem pagar nada a mais por isso e ainda ganha um dos poucos livros que realmente merecem estar na sua estante. Agora, de volta ao arsenal. Lição 3. A câmera sem filtro. Toda foto que você vê nas redes sociais passou por um filtro. A luz foi ajustada, a pele foi suavizada, as cores foram intensificadas. A sua mente faz exatamente a mesma coisa com os eventos do seu dia, só que na direção contrária. Ela aplica um filtro de terror. Um comentário neutro do seu chefe vira na sua cabeça uma ameaça velada ao seu emprego. Um silêncio no WhatsApp vira na sua cabeça uma prova de rejeição. A sua mente não te mostra a realidade. Ela te mostra uma versão editada, dramatizada, quase sempre pior do que os fatos brutos justificam. A terceira ferramenta do arsenal estoico é aprender a tirar esse filtro e olhar para o evento cru, sem edição. Marco Aurélio praticava isso obsessivamente. Olhava para um banquete luxuoso e via, por trás da decoração, apenas um cadáver de animal assado e frutas fermentadas. Olhava para o manto púrpura que só os imperadores podiam vestir e via apenas lã de carneiro tingida com um corante extraído de um molusco marinho. Ele não fazia isso para desprezar as coisas boas da vida. Fazia isso para não ser escravo delas, nem das boas, nem das ruins. Se o luxo não te hipnotiza, o medo da perda dele também não te paralisa. Aplique essa mesma lente fria ao que está te assustando agora. Você está com medo de falar em público?
Descreva o evento sem adjetivos. Um corpo humano em pé, produzindo vibrações sonoras através das cordas vocais, na frente de outros corpos humanos sentados em cadeiras. Onde nessa descrição puramente física está o perigo de morte que o seu corpo insiste em simular. Não existe. O que existe é ar se movendo e ondas sonoras. O resto é história que você mesmo está contando sobre esse evento, e histórias podem ser reescritas. Essa técnica tem uma segunda camada, ainda mais poderosa: separar fato de interpretação. O fato é sempre curto e neutro. A interpretação é sempre longa e carregada de emoção. Fato: fulano não respondeu minha mensagem às 6 horas. Interpretação: ele está bravo comigo, ele não gosta mais de mim, eu fiz algo errado, eu vou ser abandonado. Repare que só a primeira frase é verificável. O resto é ficção que a sua mente inventou para preencher um vazio de informação. E é exatamente essa ficção, não o fato em si, que dispara a ansiedade. Treine-se a fazer esse corte todos os dias. Sempre que sentir o estômago apertar, pergunte: qual é o fato aqui? Em uma frase curta, sem adjetivos. Escreva-o mentalmente ou até em voz alta. Depois pergunte: e qual é a história que eu construí em cima desse fato? Você vai perceber quase sempre que o fato é administrável e chato, e que todo o sofrimento vem da novela que você mesmo escreveu e estrelou como protagonista trágico. Retire o roteirista de dentro da sua cabeça. Deixe apenas o repórter que só relata o que é observável e verificável. Com o tempo, essa prática muda literalmente a forma como o mundo parece para você. As pessoas ao redor deixam de ser ameaças ambulantes e voltam a ser apenas pessoas com os próprios problemas, quase nunca pensando em você tanto quanto você imagina. Os eventos deixam de ser sentenças e voltam a ser apenas eventos, neutros, passageiros, sem poder algum sobre a sua paz interior, a menos que você devolva esse poder a eles através da sua própria interpretação. Lição 4. O voo do falcão. Quando um problema te consome, você está olhando para ele de perto demais. O nariz colado no vidro, incapaz de ver mais nada além daquele único ponto. Um falcão, voando a centenas de metros de altura, enxerga a floresta inteira, o rio, as montanhas ao fundo, e o pequeno formigueiro onde você está agitadamente correndo em círculos parece do alto, quase imóvel, quase insignificante diante da paisagem enorme ao redor. A quarta ferramenta é justamente essa: ganhar altitude mental. Feche os olhos por um instante e faça essa subida imaginária com calma. Comece vendo-se sentado onde você está agora. Suba e veja o teto da casa. Suba mais e veja o bairro inteiro, as ruas, os prédios, milhares de pessoas, cada uma vivendo o próprio drama particular, tão intenso para elas quanto o seu é para você. Suba ainda mais e veja a cidade inteira, depois o país, depois o planeta girando devagar no espaço, um ponto azul suspenso na escuridão. Agora adicione o tempo. Veja gerações inteiras que viveram antes de você, com as próprias ansiedades, esquecidas há muito tempo. Veja gerações que ainda vão nascer, que nunca vão saber o seu nome. Nessa escala, o e-mail que você não respondeu, o comentário que alguém fez sobre você, a dívida que parece gigantesca hoje, tudo isso encolhe até quase desaparecer. Isso pode soar desanimador à primeira vista, como se nada importasse, mas a intenção é o oposto, libertadora. Se o seu problema é pequeno na escala cósmica, o peso emocional que você carrega também pode ser reduzido a um tamanho mais razoável. Você continua resolvendo o problema. A visão de cima não substitui a ação, mas resolve com as mãos leves, em vez de com o peito apertado.
Existe uma armadilha comum aqui que vale a pena nomear. Usar essa técnica para evitar responsabilidade, dizendo nada importa mesmo, como desculpa para não agir. Não é essa a ideia. A visão do falcão não elimina a importância prática das suas escolhas. Ela elimina apenas o exagero emocional desnecessário em cima delas. O falcão continua caçando com precisão, apesar de ver o mundo inteiro lá embaixo. Ele não desiste de agir só porque enxerga a escala das coisas. Ele age com mais precisão justamente porque não está mais cego pelo pânico de perto. Use essa ferramenta especialmente em momentos de vergonha social, que costumam ser os mais paralisantes. Você gaguejou numa reunião? Suba mentalmente e veja. Bilhões de pessoas no planeta agora mesmo, nenhuma delas pensando nesse instante específico da sua vida. A maioria delas nunca vai saber que esse momento existiu. Daqui a um ano, provavelmente nem você vai lembrar os detalhes com a mesma intensidade de hoje. A vergonha social, vista do alto, é quase sempre um evento passageiro numa vida gigantesca e numa humanidade ainda maior, indiferente aos seus tropeços particulares. E essa indiferença, longe de ser triste, é o que te dá liberdade para tentar de novo sem medo de julgamento eterno. Lição 5. A Ilha do Agora. Existem duas pontes na sua mente que, se você atravessar com frequência demais, drenam toda a sua energia. A ponte para o passado e a ponte para o futuro. No passado, você revive erros que já não podem ser desfeitos. No futuro, você antecipa problemas que ainda não existem e talvez nunca existam. Entre essas duas pontes fica uma pequena ilha, muitas vezes esquecida, onde a sua vida realmente acontece. O momento presente. É a única terra firme que você realmente possui. Tudo mais é memória ou imaginação, construções mentais sem substância física. A quinta ferramenta é aprender a habitar essa ilha em vez de atravessar as pontes o tempo todo. Isso não significa ignorar planejamento. Planejar o futuro de forma prática é diferente de sofrer antecipadamente por ele. A diferença está na emoção. Planejar é calmo e estratégico. Ansiedade sobre o futuro é repetitivo e paralisante, sem gerar nenhuma ação concreta, apenas desgaste. Marco Aurélio tinha uma pergunta simples que fazia a si mesmo quando a mente começava a disparar. O que exatamente agora, neste minuto, é insuportável? Não daqui a um mês, não se o problema continuar por anos. Agora. Experimente essa pergunta você mesmo, neste exato instante. Você está respirando? Provavelmente sim. Está em algum lugar seguro o suficiente para ouvir ou ler isto? Provavelmente sim. O presente, isolado das simulações catastróficas sobre o futuro, é quase sempre suportável, às vezes até tranquilo. É a soma imaginária de 1000 futuros possíveis que esmaga você, não o momento real em que você está. Uma imagem útil. Imagine que a sua vida inteira é uma mochila cheia de pedras e cada pedra representa um problema. Os do passado, os do presente, os que você teme no futuro. Quando você tenta carregar a mochila inteira de uma vez, o peso é insuportável. E é exatamente isso que a ansiedade faz. Te convence a carregar anos de peso dentro de um único segundo. Mas você nunca precisa carregar a mochila inteira. Você só precisa carregar a pedra de hoje. Coloque as outras no chão, mesmo que temporariamente, e sinta como o peso nos ombros diminui na mesma hora. Pratique isso com uma técnica simples e física. Sempre que perceber a mente correndo para o futuro ou remoendo o passado, nomeie 3 coisas que você pode sentir fisicamente agora. A textura da roupa na sua pele, o som ao redor, a temperatura do ar. Esse pequeno ato de ancoragem sensorial puxa a mente de volta para a ilha do presente com uma eficácia surpreendente, porque os sentidos só conseguem operar no agora. Eles não têm acesso ao passado nem ao futuro.
Usar o corpo como âncora é uma das formas mais rápidas de sair da simulação mental e voltar para a realidade concreta. Confie também no seu eu futuro. Essa é uma ideia sutil, mas poderosa. A pessoa que você será daqui a um mês, um ano, terá os próprios recursos, a própria experiência acumulada para lidar com os problemas que existirem naquele momento. Assim como você, hoje, tem recursos que a versão mais jovem de você não tinha. Tentar resolver hoje um problema que só vai existir no futuro é como tentar carregar um peso que ainda nem foi colocado sobre você. Deixe esse peso para quem realmente vai precisar carregá-lo, na hora certa, com a força que só existirá naquele momento. Lição 6. O rio e a pedra. Uma pedra no meio de um rio pode reagir de duas formas à correnteza. Pode resistir com toda a força, gastando-se lentamente contra o fluxo, sempre em atrito, sempre em guerra contra algo maior e mais forte do que ela. Ou pode aceitar a forma do rio, deixar a água contornar as suas bordas e, com o tempo, sem gastar energia em resistência inútil, até ser moldada de uma forma nova, muitas vezes mais bonita do que a original. A correnteza vai continuar de qualquer jeito. A única escolha real que a pedra tem é como se relacionar com ela. Essa é a sexta e última ferramenta. E também a mais difícil de todas, parar de lutar contra o que já aconteceu ou está acontecendo, e em vez disso, aceitar ativamente, não com resignação triste, mas com uma espécie de abraço deliberado. O filósofo alemão Nietzsche, que estudou profundamente os estoicos, deu um nome bonito a essa atitude: amor ao destino. A ideia central é simples de enunciar e difícil de praticar. Em vez de apenas tolerar o que a vida te trouxe, tratá-lo como material bruto para construir algo e até encontrar nele um propósito que você mesmo escolhe dar. Pense na sua vida como uma lareira. Tudo que cai dentro dela, madeira boa, seca, fácil de queimar, que representa as suas alegrias, ou madeira podre e molhada, difícil, que representa as suas tragédias, pode virar combustível para o fogo se você souber usá-la direito. A lareira não escolhe o tipo de madeira que recebe, ela só escolhe se vai deixar aquilo apagar a chama ou alimentá-la. Você perdeu um emprego? Isso pode apagar você ou pode virar o empurrão que faltava para buscar algo mais alinhado com o que você realmente queria. Um relacionamento terminou de um jeito doloroso? Isso pode te definir como vítima para sempre, ou pode virar a lição mais valiosa que você vai carregar para a próxima relação, feita com mais clareza sobre o que você não aceita mais. Isso não é otimismo ingênuo nem negação da dor. A pedra no rio ainda sente a pressão da água. Ela não finge que a correnteza não existe. A diferença é que ela para de gastar energia lutando contra uma força que não vai parar de qualquer forma e canaliza essa mesma energia para se adaptar, se transformar, sobreviver com menos desgaste. Você vai sentir a dor de cada perda real na sua vida. Isso é humano e necessário. O que você não precisa é adicionar uma segunda camada de sofrimento, a da revolta contra o simples fato de que a vida às vezes dói. Um exercício prático para fechar essa ideia. Pegue papel e caneta ou apenas pense com clareza na pior coisa que aconteceu com você recentemente. Em vez de perguntar, por que isso aconteceu comigo, que é uma pergunta sem resposta e sem saída, pergunte, o que essa situação me deu que eu não tinha antes, mesmo que eu não quisesse recebê-la? Quase sempre existe uma resposta, ainda que pequena. Mais resistência, mais clareza sobre prioridades, uma amizade que se revelou verdadeira durante a crise, uma habilidade nova que você foi forçado a desenvolver. Isso não apaga a dor original, mas coloca ao lado dela algo de valor. E com o tempo, esse algo de valor cresce em importância na sua memória, enquanto a dor original vai perdendo intensidade. O soldado calmo.
Junte agora as 6 ferramentas que você recebeu hoje. Você aprendeu a distinguir o que está dentro da sua fortaleza do que está fora dela, e a parar de gastar energia defendendo territórios que nunca foram seus. Você aprendeu a treinar mentalmente os seus piores cenários, até perderem o poder de te surpreender. Você aprendeu a tirar o filtro dramático dos eventos e enxergar os fatos nus, sem a novela que a sua mente insiste em escrever por cima deles. Você aprendeu a subir como o falcão e ver os seus problemas na escala real, pequena o suficiente para carregar sem quebrar as costas. Você aprendeu a voltar para a única terra firme que existe, a ilha do presente, em vez de atravessar constantemente as pontes exaustivas do passado e do futuro. E você aprendeu, por fim, a se tornar pedra no rio, deixando a correnteza da vida te moldar, em vez de gastar toda a força resistindo a ela. Nenhuma dessas 6 ferramentas vai apagar a sua ansiedade com um único uso, como se fosse um interruptor. Elas funcionam como qualquer treino físico. Exigem repetição, exigem que você volte a elas amanhã e depois de amanhã, até que se tornem quase automáticas, parte de como a sua mente naturalmente processa o mundo. Os estoicos nunca prometeram uma vida sem dor, sem perda, sem dificuldade. Isso seria uma promessa vazia, porque a dor faz parte de estar vivo. O que eles prometiam e entregavam era uma forma de atravessar essa dor com dignidade, sem o sofrimento extra e desnecessário que a nossa própria mente costuma empilhar em cima dos problemas reais. Se você quer se aprofundar além do que um único vídeo pode oferecer, deixo novamente o convite. Na descrição está o link para os textos originais dos filósofos que você conheceu hoje: Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto. São livros curtos, escritos há 2000 anos, mas que continuam funcionando porque a mente humana, no fundo, mudou muito pouco desde então. Clicando no link, você adquire o livro pelo preço normal, sem custo extra, e ainda ajuda este canal a continuar produzindo conteúdo como este, de graça para quem mais precisa ouvir. Se este vídeo te ajudou a respirar um pouco mais fundo hoje, deixe o seu like, escreva nos comentários qual das 6 lições mexeu mais com você e se inscreva no canal para continuar essa jornada de fortalecimento mental. A guerra contra o medo não termina num único vídeo, mas cada ferramenta que você guarda é uma vitória a mais do lado certo dessa batalha. Até o próximo episódio.